Quantas vezes o ambiente tá ali largado, tu já não tá bem, e tu volta pra casa e enxerga aquele ambiente triste, né? Que não se conecta contigo de forma alguma, que não te representa. Entender, né? Quando tu abre a porta da tua casa, tem gente que é uma cor, né? Eu abro a porta da minha casa e eu vejo aquela cor e aquilo me acalma. É isso. Eu abro a porta da minha casa e quando eu vejo aquele quadro, eu lembro quem eu sou. Porque muitas vezes fora de casa a gente usa algumas máscaras que são necessárias, né? Pro trabalho. E até as mães que se cobram demais, mas quando chega em casa é só tu. E a gente tem que ter elementos que nos lembrem quem a gente é de verdade. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Da Mente ao Ambiente. Eu sou a Priscila Benck, sou arquiteta, sou especialista em neurociência e arquitetura e venho me dedicando nesses últimos anos a integrar áreas que envolvem saúde mental, psicologia, comportamento humano com os ambientes físicos. E é por isso que esse podcast recebe este nome, Da Mente ao Ambiente. Meu grande objetivo aqui é que a gente possa cruzar assuntos, cruzar áreas e ter reflexões profundas, inclusive com convidados, para a gente ter mais clareza de que forma que a gente pode e deve integrar o desenvolvimento humano com os próprios ambientes. Nesta temporada, estamos falando sobre ciclos de carreira. Aqueles momentos da nossa trajetória profissional que pedem, às vezes, um reposicionamento, alguma mudança de rota, talvez para um novo trabalho ou mesmo um ressignificado do seu próprio trabalho. Esse podcast, ele é apresentado por mim, Priscila Benck, através da empresa Qualidade Corporativa Smart Workplaces, que eu fundei há 10 anos e que agora, através desse podcast, tem essa intenção de expandir ainda mais essa reflexão da mente ao ambiente. E neste episódio, eu vou receber uma convidada muito especial, que eu tenho o privilégio de conhecer já há bastante tempo, e que está aqui como uma amiga, como uma parceira, para dividir um pouquinho sobre as suas reflexões. Luana Oliveira, que é a minha convidada de hoje, é designer de interiores e criadora do Design de Interiores Integrativo. Com mais de 15 anos de experiência, ela une técnica e sensibilidade para projetar espaços que promovem bem-estar, saúde e equilíbrio. Luana, estou muito feliz com a tua presença aqui no nosso estúdio. Seja bem-vinda a este podcast. Obrigada, Pri. Também estou muito feliz com o convite, com a presença aqui. E parabéns por todo esse movimento que tu tem feito, que ajuda muito o nosso segmento. E é muito bom te receber aqui, porque a Luana também é uma das parceiras deste espaço. Inclusive, quando a gente conversou, eu te contei da ideia deste podcast, de criar, de fato, esse estúdio que tivesse uma identidade, que tivesse significado. A Luana, na hora, topou estar como parceira aqui conosco, então aqui representando o Lune Mais, e depois eu quero um pouquinho que tu conte da tua trajetória, que forneceu, inclusive, as cortinas desse espaço do podcast. Então, é uma alegria te receber aqui não só como parceira, mas também hoje, com esse objetivo, para a gente se aprofundar um pouquinho mais sobre esses diferentes ciclos que a nossa vida, às vezes, provoca, especialmente quando a gente olha para a nossa carreira, para a nossa jornada. E eu queria começar te pedindo para contar um pouquinho quem é a Luana hoje, qual é a tua trajetória para o pessoal te conhecer. Então, Pri, hoje nós trazemos o design de interiores integrativo, que nós criamos esse estilo de projetar a partir de muitas mudanças e estudos que a gente vem fazendo ao longo dos anos. O escritório já tem mais de 15 anos. Então, lá em 2009, quando a gente abriu o escritório, era muito sobre o ambiente físico mesmo, né? Então, a gente projetava, mas tinha como propósito também, a gente era meio diferente nesse sentido de trazer total solução para o cliente. Então, era entregar o projeto executado, com produtos também, imobiliários, cortinas. Mas ali por 2016, eu comecei a sentir um desconforto, ver que faltava alguma coisa. E aí, conheci em 2017 a Qualidade Corporativa, né? Onde eu ouvi pela primeira vez falar em ambientes mais humanos, mais humanizados. E eu vi que era aquilo ali que faltava, porque acho que eu sempre fui mais sensível a algumas coisas, mas não demonstrava tanto isso, né? Em função da nossa profissão ser mais rígida, assim, que era no começo, né? Então, eu comecei a estudar e inserir cada vez mais esse lado mais humano nos projetos,
até que a gente chegou aí no design de interiores integrativo, que une várias áreas, né? Várias ferramentas para fazer isso acontecer, Feng Shui com cristais, linguagem do corpo, radiestesia radiônica, neuroarquitetura e por aí vai. Isso que eu achei incrível. E eu acho que esse ponto a gente poderia falar um pouquinho mais, porque o que eu vejo te ouvindo falar, né, que tu houve um momento talvez ali de um desconforto, o que a gente chama hoje talvez de uma crise, Isso. né, de tentar entender, tá, mas por que eu tô fazendo da forma que eu estou fazendo? E tu conseguiu ressignificar dentro da tua própria carreira, porque às vezes acontece de as pessoas simplesmente chegarem nesses momentos de desconforto, de insatisfação com o que estão fazendo, e larga tudo e vai fazer, né, vai fazer uma coisa completamente diferente. Eu queria que a gente falasse talvez um pouquinho mais sobre esse momento, dessa virada de chave, porque quando houve o desconforto, como é que tu teve essa clareza de entender que tu podia buscar outras áreas para integrar o teu próprio processo de projeto, aquilo que tu já vinha fazendo, e ressignificar isso? Houveram 2 pontos, na verdade, 2 viradas de chave. Foi essa em 2016, 2017, onde então eu entendi que faltava alguma coisa e vi que os ambientes mais humanizados me ajudavam nisso. E como que eu ia colocar aquilo em prática? Porque eu estava estudando, mas eu queria aplicar. Eu não cheguei a ter uma crise de mudança de carreira, porque eu sempre gostei muito do que eu faço. Eu adoro. Eu adoro projetar, adoro os clientes, a forma que eu consigo conduzir, tenho os feedbacks positivos ali. Então, eu vi que, bom, estudamos, vimos que podíamos fazer aquilo, que aquilo impactava os clientes, né? As pessoas dentro dos ambientes, não são ambientes neutros, como que eu vou aplicar? Da minha forma, e com os estudos eu fui aplicando, e aquilo foi fazendo sentido para mim de novo. Aquilo que eu já estava meio assim, são só ambientes bonitos, não fazia mais... Não me dava mais prazer de projetar mesmo, né, como no início. Começou a voltar. Então, foi ali que eu comecei, então, a estudar essa área, a ser mais... foi ali que eu comecei a estudar mais essa parte mais humana, e aplicar nos projetos, tendo feedbacks positivos. E depois a outra virada de chave foi quando só a ciência não bastava mais. Porque todos esses estudos eram baseados em ciência, né? Nós estávamos estudando ali ambientes mais humanizados e neuroarquitetura. Ali eu comecei a perceber que tinham mais coisas no comportamento humano. Eu comecei a identificar outras coisas, o sensorial, o quanto a parte sensorial estava impactando nas pessoas. E também uma crise de autoconhecimento. Aí interna de novo, que foi ali por 2022, onde eu comecei a buscar, então, mais estudos que pudessem me ajudar nesse autoconhecimento e comecei novamente a aplicar nos projetos. Sem comentar com os clientes, só aplicando. E aí comecei a ver que o feedback já não era mais só estético, não era mais só de bom gosto, mas sim de como eles estavam se sentindo bem naquele ambiente. E aí eu vi que eu podia integrar tudo isso. E daí hoje tu chama esse teu método de design integrativo, isso, design de interiores integrativo? O design de interiores integrativo, ele é o estilo, é a forma de pensar da Luni. O método é o conectando interiores, que eu acho que o método é o que organiza tudo isso. Como que vai ser a jornada do cliente, como é o processo durante todo esse projeto até a obra, nós chamamos de conectando interiores, que é quando a gente consegue, através de um briefing, dessas ferramentas, realmente entender o que faz sentido para aquele cliente, como que é a rotina dele, como é o estilo de vida dele, para que daí eu possa aplicar no projeto e ter esse resultado de impactar de verdade, de forma positiva, né? Eu tenho um exemplo, agora há pouco a gente reformou uma sala, jantar e estar, e uma das queixas da cliente era que a mesa era muito grande e que eles não usavam, não tinha por que manter aquela mesa, então a gente ia trocar. Depois do projeto todo pronto, ela me disse que a filha, que tem 3, 4 anos, começou a puxar a cadeira e convidar os pais para sentar na hora da refeição à mesa. Então, a gente vai vendo que é dessa forma que a gente impacta, né? Positivamente. Só que isso tudo é feito antes. Tudo ali no briefing, quando a gente vai conhecendo o cliente, na jornada ali que tu vai entendendo como é que funciona aquela família, o equilíbrio energético que a gente aplica também naquela casa. E que daí depois a gente tem esse resultado. Conta mais, porque daí tu comentou na tua jornada que no início tu começou a aplicar isso nos clientes sem informá-los. Sem dizer que tu estava trazendo outras teorias, outros métodos para o processo de projeto. Isso. Como tu faz isso hoje?
Tu mostra para eles que existe essa integração, já que o próprio método já demonstra um pouco isso? Como é que é a tua comunicação hoje com o cliente? Eu falo para ele que eu aplico Uhum. e eu vejo o quanto ele está disposto também, né? Porque eu digo assim que a gente é feito de muitas camadas. Uhum. Quais as camadas que ele está disposto a me mostrar, né? A se abrir ali para o processo. E eu vou respeitando isso. Uhum. Então, nem sempre eu falo tudo que eu aplico. Uhum. Eu falo o que eu acho necessário ali durante a nossa jornada de projeto. Porque tem isso, né, Luana? Eu acho que até o mercado, e é interessante até a gente explorar um pouquinho mais sobre isso, porque tu desenvolveu uma sensibilidade que hoje é coerente para ti trazer outras áreas junto para ter um projeto ainda mais sensível, ainda mais assertivo para as pessoas que vão utilizar aquele espaço. Tu já tem um nível de consciência ampliado. Isso a gente fala muito na NeuroArc também, né? Porque a gente começa a se aprofundar nos estudos como tu está fazendo e cada vez mais a gente vai expandindo a nossa mente que não consegue mais voltar ao nosso pensamento como era antes. Então, enxergar simplesmente a arquitetura ou os projetos com uma questão estética, como tu mesmo falou. Mas as pessoas, de uma forma geral, talvez você deve receber mesmo clientes que ainda não estão neste nível de consciência. E isso a gente vê ainda um desafio do mercado, né? Daquele cliente que vai entender o valor, inclusive, de um trabalho como esse, e daquele outro cliente que realmente, talvez, o objetivo dele é só a questão estética, ele ainda não chegou nesse nível de consciência que a gente está falando aqui. Como é que tu lida com este desafio de mercado hoje? O método, eu dividi ele nos pilares que é estrutura, clareza e significado. Uhum. E a clareza, ela vem depois da estrutura exatamente por isso. Porque a maioria chega sem saber que precisa daquilo. Boa. Ou que aquilo vai transformar a vida dele. Uhum. Então, vem através de uma estrutura, que eu digo, né? Vem ali para a parte técnica. Depois, durante o processo, eu vou mostrando para ele que é possível. É possível fazer um ambiente que não é só bonito, mas que também agregue para ele na rotina dele, que sustente aquela rotina, que facilite aquela rotina, né? E depois vem o significado, que daí é a cereja do bolo, que eu digo, né? Que é onde a gente vai trazer os elementos que realmente tu entra na casa e vê que aquela casa faz sentido para ti, porque tem de ti ali, sabe? Ou da tua família. Que são as memórias afetivas, ou que é uma arte que te conecta, né? Então, eu acho que os pilares foram divididos dessa forma exatamente por isso. Mas não tem cliente que não perceba lá no final que mudou. Não tem. Os feedbacks que a gente recebe são sempre, eu tive prazer, hoje eu tenho prazer de voltar para casa. A interação, a integração da família muda completamente. E é muito interessante, porque quando a gente se dá conta disso, eu acho que a gente vê o tamanho da nossa responsabilidade também, né? Enquanto profissionais que cria esses ambientes. Sim, muito. Que vai ter um impacto tão significativo. E daí, até pensando um pouco sobre isso, o que tu enxerga para o futuro? Vamos olhar um pouquinho mais para frente, assim, dos teus caminhos. Hoje a tua área de atuação é na área residencial. É, na né? área residencial. Como é que tu vê, se a gente fala, a gente está vivendo hoje a era da saúde mental, por quê? Porque as pessoas estão adoecendo muito, né? Adoecendo, inclusive, em relação nas questões emocionais. E parece que a partir da pandemia houve um olhar mais intenso para a saúde mental das pessoas. E eu acho que em paralelo a isso veio todo esse movimento de humanização e talvez até de ampliação de consciência para as pessoas quererem esse tipo de projeto e receberem esse tipo de projeto. O que tu enxerga para o futuro do nosso setor, das pessoas? Tu acredita nessa humanização? Qual é a tua visão, assim, para frente? Com certeza. Porque a gente vinha, parece que na contramão, né? Insistindo nisso, da humanização já há muitos anos. E agora, como tu mencionou, depois da pandemia, as pessoas passaram a olhar mais para suas casas, para os seus locais de trabalho. Começaram a entender que isso realmente faz diferença no dia a dia deles. E eu acho que o futuro da profissão é isso, cada vez mais a gente levar essa comunicação, que é o que tu está fazendo aqui agora, para mostrar lá para o cliente final que é possível, o que a gente falou agora há pouco. É possível tu fazer um ambiente não só bonito, mas que ele te ajude no gerenciamento desse estresse, dessa tua saúde mental, né? A gente sabe que quando o ambiente está organizado, está com tudo setorizado, a tua rotina fica mais fácil e isso gera menos estresse para ti. São pequenos ajustes que a gente consegue fazer com um projeto bem pensado.
A gente sabe que quando a gente faz um dormitório com intenção, tu dorme melhor e acorda bem melhor no outro dia, bem energizado, pronto para um outro dia de trabalho, né? Então, eu acho que a gente consegue ajudar muito nessa questão de saúde mental, muito mesmo. Melhorar os hábitos alimentares, tudo a gente consegue mostrar para o cliente que é possível através ali de um projeto, de uma mudança de layout, de uma cor, né? Quantas vezes o ambiente está ali largado, tu já não está bem e tu volta para casa e enxerga aquele ambiente triste, né? Que não se conecta contigo de forma alguma, que não te representa. Eu acredito muito nisso, sabe, Luana? E é engraçado, porque às vezes parece que a gente tem que passar enquanto humanidade por alguns momentos muito críticos, né? Sim. Como foi questão de pandemia, que a gente já viu, aqui no Rio Grande do Sul a gente teve questão de enchente, mas para se dar conta que talvez precisa ser olhado para a nossa vida de uma forma diferente. Somos todos vulneráveis, né? E o que a gente puder fazer para nos ajudar a viver melhor, talvez isso pode ser um passo importante, inclusive através dos espaços físicos. E aí tem uma tradição aqui no nosso podcast, que todo o convidado que chega, eu peço para trazer também uma imagem do que representa aquele ambiente que realmente te nutra, aquele ambiente que te dê bem-estar, né, te dê satisfação, e relacionado ao trabalho, né, já que é uma temática aqui, a gente teve falado muito sobre carreira, e eu pedi também para a Luana, então, nos enviar uma imagem, e eu até vou pedir licença e vou compartilhar com quem está nos vendo aqui essa imagem, e eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse espaço, Luana, por que esse espaço, de fato, te representa, e o que ele te nutre através dos elementos que compõem ele? Essa foto que eu trouxe é da minha bancada de trabalho em casa. E ali, na verdade, estão todos os elementos que se conectam comigo. Tem cristais, tem um alecrim, e o alecrim tá na Luni, os aromas de alecrim desde 2015, então tem muita conexão com o meu trabalho. Legal. Tem ali uma deusa, que foi desenhada por uma artista para mim. Então, mesmo a minha bancada estando de frente para a parede, eu me conecto com todos esses elementos quando eu estou trabalhando, quando eu estou estudando. Tem a minha velhinha que eu acendo ali. Faz um ritual. Faço um ritual para estar mais em estado de presença, que eu acho que é isso que está faltando também. E isso também a gente acaba pedindo para o cliente, através dos nossos projetos, né? Criar esses momentos, esses lugares, esses rituais, para que ele possa estar presente na casa dele. Então, essa bancada representa tudo isso, representa a Luana física, né? Pessoa física e também pessoa jurídica ali, meu trabalho e a minha pessoa. Então, é um lugar que eu adoro, né? E eu acho que é uma demonstração, como tu falou antes, que às vezes são pequenos detalhes que quando a gente vê que aquilo tem um significado, isso é muito maravilhoso, a neurociência já demonstra muito isso, né? O quanto que os objetos, eles também podem ser âncoras, eles podem ser gatilhos, para nos incentivar a um determinado comportamento, a uma determinada, né, um estado emocional. Então, quando você faz o ritual de acender a vela, tu já está te preparando para uma determinada atividade, tu já está trazendo para o teu cérebro a informação de que tu vai começar a trabalhar, enfim. Então, por isso a potência dos rituais e os elementos do ambiente tem um papel muito importante nisso, né? Exatamente, é isso, né? Quando a gente fala de ambiente mais humanizado, é isso. É ele realmente fazer diferença na tua vida, na rotina, te inspirar para bons hábitos, novos hábitos. Então, o ambiente ali, para mim, é o meu ambiente humanizado. Ele foi totalmente pensado para mim. E a gente tem que fazer um ambiente totalmente pensado para aquela pessoa, para aquela família. Né? Eu acho que é isso que faz diferença. Pois é, quando a gente fala de personalização, isso é interessante, até em outros episódios, a gente também falou já um pouquinho sobre isso, o quanto que a personalização... ela tem um papel fundamental para o ser humano, porque isso também garante pertencimento, né? Totalmente. E o quanto que isso, às vezes, num ambiente mais coletivo, às vezes é mais desafiador, né? Como é que você vai garantir uma personalização para um ambiente de trabalho ou para algum outro ambiente público? Mas dentro do residencial, eu acho que é onde a gente talvez consiga entrar mais na essência, né? Tu falou um pouquinho sobre um briefing mais profundo. Conta um pouquinho mais como é que tu faz essa parte inicial de entrar com profundidade nessas características, de chegar ao ponto, talvez, de projetar uma estação de trabalho como a gente fez, quando a gente viu aqui a tua, né? De trazer para o cliente aqueles itens mais personalizados. O briefing, ele se divide em duas partes. Tem a parte mais técnica e tem a parte mais sensorial.
Então, é onde a gente vai perguntando para o cliente. A primeira pergunta antes era como você quer se sentir no seu ambiente. Mas a gente foi vendo que a gente tinha que trazer muitos exemplos. Porque tu abre um briefing assim, como a gente mencionou antes, a pessoa não está preparada ainda, né? Sim. Ela não parou para pensar nisso. Ela está naquela corrida do dia a dia e acha que só contratou um profissional para fazer um projeto. Então, a gente começa a trazer essas perguntinhas e os exemplos na parte sensorial de como tu quer te sentir. Vai dando exemplo mais aconchego, tu quer chegar em casa e tá mais energizada, porque a gente tem também famílias, mães que chegam em casa, que têm os filhos, que tem que arrumar toda aquela rotina pro outro dia, né? Então, o nosso briefing ele vai sempre trazendo esses exemplos para ajudar o cliente a nesse entendimento e realmente parar e começar a prestar atenção, como é que eu quero mesmo viver aqui? O que é importante para mim? Então, várias perguntas vão conectando, né? Além de algumas variáveis que a gente usa lá, que a gente traz da neuroarquitetura, para poder entender melhor a essência daquela família. Que horas eles se conectam, né? Geralmente ali na sala, na cozinha, à noite. Quando que essa família se reúne? No café da manhã? Então, a gente vai entendendo toda a rotina deles e o que faz bem para eles, o que eles gostam, quais são os hobbies deles, como que eles gostam de assistir TV, que horas eles levantam, que horas eles almoçam. A gente pergunta tudo do cliente, né? Eu vou avisando assim, tudo é importante, porque a gente vai entrando muito na intimidade do cliente. Sim. E como eu te falei, eu vou entrando até onde ele permitir, né? Até a camada que ele permitir ser mostrada. E aí, assim, a gente consegue personalizar bem. Entender, né? Quando tu abre a porta da tua casa, tem gente que é uma cor, né? Eu abro a porta da minha casa e eu vejo aquela cor e aquilo me acalma. É isso. Eu abro a porta da minha casa e quando eu vejo aquele quadro, eu lembro quem eu sou. Porque muitas vezes fora de casa a gente usa algumas máscaras que são necessárias, né? Para o trabalho. E até as mães que se cobram demais, mas quando chega em casa é só tu. E a gente tem que ter elementos que nos lembrem quem a gente é de verdade. Daí sim aquela casa faz sentido, vira o refúgio, né? Vira aquele lugar de bem-estar, de segurança mesmo, que é o que a gente precisa voltar para casa. Maravilhoso. Que esse podcast desperte aí a consciência de mais pessoas também. E o método Conectando Interiores, que a gente falou ali no início também, ele vem muito nessa busca. A gente quer buscar qual é a tua essência, entender qual é a tua essência junto contigo. Tudo é junto com o cliente, né? Para que a gente possa aplicar naquela casa. E daí sim ela fazer sentido para ti. Então, por isso é o Conectando Interiores. É conectar o teu interior com o interior da tua casa. E a gente vai descobrindo durante o processo tudo isso. Isso não tem IA que vai fazer, né? Não tem IA, não tem. E as terapias, as ferramentas que a gente traz, que é o Feng Shui, que é a radiestesia, a linguagem do corpo, elas nos ajudam nisso. Porque como que a gente vai trazer a essência do cliente? É difícil, né? Assim, só numa conversa. Então, a gente vai usando as ferramentas e o diálogo, a escuta sempre muito ativa para poder fazer com que isso aconteça de verdade. Sabe, Luana, te ouvindo falar, né? A gente já está chegando no final desse nosso episódio, mas é muito lindo de ver, e até tem a ver com o que a gente estava falando antes, quando a gente consegue chegar num nível de maturidade, né? E de confiança no nosso processo, o quanto isso também traz uma coragem para trazer para o mercado, como você está fazendo, um método diferenciado, né? Com valores que você realmente acredita. E isso, se a gente olha no início de uma jornada profissional, às vezes é tão desafiador de ter um posicionamento claro, né? Porque a gente tenta quase que se encaixar, às vezes, no mercado. Eu queria muito te ouvir um pouquinho, o que tu falaria para a Luana que começou essa jornada lá no início, porque tem pessoas que estão nos ouvindo agora que talvez estão no início da sua jornada profissional. O que tu falaria para ti mesmo e que pode inspirar, talvez, quem está nos ouvindo? A gente falou um pouquinho sobre isso e que com a maturidade dá mais segurança de a gente se permitir ser a gente mesma. Então, o que eu posso sugerir é confiar muito na sua intuição e se permitir ser autêntica, ser tu mesma, porque tu vai nichar de alguma forma, tem cliente para ti, né? A gente não precisa alcançar todos, quando no começo a gente quer atender todos os clientes, agradar todos, e aí a gente começa a se encaixar numa caixinha que em algum momento vai te apertar, que eu acho que foi o que aconteceu comigo nesses 2 momentos que eu fiz essa mudança no escritório, né?
Então, com certeza, seria confiar, né, no fluxo, acreditar, ser autêntica, se permitir, ser flexível, né? O mundo não vai ser sempre do jeito que a gente imagina e nunca, nunca, nunca parar de estudar. Não pode. Porque é isso que nos dá conhecimento, força e certeza, né? De que a gente pode continuar a jornada. De que a gente pode continuar e talvez que a gente possa até continuar de diferentes formas, em diferentes momentos, né? Eu acho que também, pela tua fala de hoje, ficou muito claro esses teus diferentes momentos também que tu ressignificou a tua própria jornada. Sim, sim. Nunca passando por cima dos nossos valores, das nossas crenças ali, né? Respeitando isso. Então, isso é importante. Maravilhoso, adorei. Também. Muito obrigada. Obrigada. Por dividir um pouquinho da tua história, do teu conhecimento. Não tenho dúvida que inspirou quem está nos ouvindo aqui. Inclusive, se alguém quiser saber mais sobre o teu trabalho, quiser entrar em contato contigo, queria te deixar aqui aberto agora para compartilhar tuas redes, enfim, como que é a melhor maneira da pessoa te encontrar? Hoje nós temos o Instagram, que é o @lunimais, e também temos o site da Luni. Lá a gente tem até um blog que a gente divide essas reflexões aí. Bem interessante. Maravilhoso. Muito obrigada. E quero agradecer também quem ficou até agora aqui conosco. Foi um bate-papo extremamente profundo e eu acredito que tenha sido muito inspirador também para você. Te convido a seguir conosco nos próximos episódios. Junto a esse vídeo vai ter a nossa programação, assim como também nas redes sociais da Qualidade Corporativa você pode saber mais quais serão os próximos episódios. Obrigada pela sua presença e até uma próxima vez.